que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Ronilda, desse canal Ronilda Mãe Solteira. E aqui eu falo sobre mulheres, crianças que sofrem abuso, falo sobre educação de filhos e sobre a minha vida e alguma coisa que esteja aí na plataforma, tá? Esse é o nicho do canal. Gente, eu hoje vou falar da minha vida, tá? É uma experiência que eu vivi e que queria que servisse de exemplo para querida Dani, tá? Que ela fala que ela vive pela fé, ela vive pelo ministério, ela vive pelo que o Senhor dá, né? Ou seja, ela diz para nós todos que ela vive do Pai Nosso de cada dia, né? Então eu quero contar para mim o meu Pai Nosso de cada dia. Para quem já é inscrito no canal há mais tempo, talvez já conheça essa história, mas não conhece ela a fundo, porque eu sempre tenho que resumir, porque minhas histórias são longas. Na idade de 21 anos, eu estava grávida de um bebê de 7 meses, e alguém chegou, né, uma amiga da minha mãe chegou com uma outra criança e me perguntou se eu não queria ficar com aquela criança, porque se eu não ficasse com ela, se alguém não quisesse aquela criança, a mãe também não ia querer, e que a mãe não ia fazer coisa boa com a criança. Então, naquele momento, eu me compadeci, eu falei, não, peraí, dá cá, traz pra cá, porque já tá tudo aqui mais ou menos arrumado, né? Porque eu grávida de 7 meses, eu já tinha roupa, banheira, fralda, um monte de coisa que eu poderia estar usando na bebê. E a bebê tinha 1 mês e 11 dias. Mas o que acontece? Essa bebê, ela era filha de uma mãe que era usuária de muito álcool. Ela ela tinha diabetes e ela tinha pressão alta, sabe? Então ela teve uma gravidez de gêmeas. Uma delas não sobreviveu. Qualquer hora eu conto sobre isso. Mas a minha, graças a Deus, tá aqui até hoje. Então eu peguei aquela criança e a partir do momento que eu peguei ela, eu assumi a responsabilidade, né? Mas eu tinha uma criança de 1 ano e alguns meses, que quando meu filho nasceu, ela é de setembro, meu filho nasceu em outubro. Então foi muito pertinho. Eu tava com 3 bebês dentro de casa. E a minha filha, que fez 2 anos, em vez dela progredir, ela regrediu. Ela voltou a usar fralda. Porque mamar no peito, ela mamou a gravidez do outro todinho, junto com a que eu adotei. Gente, eu sou uma vaca leiteira. Mas aí o que acontece? Quando deu um determinado tempo que o meu filho tinha nascido, ele começou a ficar muito doentinho. E a menina que eu tinha adotado já era doentinha. Eu e o pai dos meus meninos vivíamos com ela no hospital. Só que aí chegou um tempo que era assim, ela estava no hospital, meu menino estava em casa. Meu menino vinha para casa, ela ia para o hospital. E eu trabalhava, tá? Eu trabalhava. Eu deixava meus meninos na creche. Naquela época a gente não podia acompanhar os bebês, né, no hospital. Então eu tinha um horário para me visitar os meus bebês e voltar para o meu serviço. E eu era faxineira, eu recebia R$10 por semana. A fralda e o leite deles era o dinheiro do que eu recebia. R$10 por dia, né? Por semana, por dia. A fralda deles custava R$4,80 e o leite deles era R$4,60. Então, quer dizer, o que eu pegava num dia era para eles. E o meu filho não podia usar fralda qualquer. Ele tinha que usar fralda boa, porque ele tinha uma alergia tão grande do xixi que chegava a ferir ele. Tinha certa época que ele estava melhorzinho, que ele ficava na creche, ele fazia o primeiro xixi,
a doa já ia lá, tirava a fralda dele e usava em outra criança, porque ele não podia ter contato mesmo com o xixi. A fralda saía quase seca, mas ele não podia ter contato com o xixi. Então eu levava para a creche, era 10 fraldas por dia, digamos assim. Mas continuando o caso. Um dia ele foi para um hospital, sempre foi hospital público, eles sempre ficaram em hospital público até esse momento. Então eu cheguei lá com ele muito doentinho, ele não estava bem mesmo. E eu falei pro médico que ele estava sentindo sintomas de todas as vezes, que era na verdade o mesmo hospital que eu sempre levava. Aí o médico foi e passou para ele o mesmo remédio. Eu larguei ele deitado naquela caminha lá, naquela maca que eles, colocam o bebê, e o médico lá fazendo a receita. Quando ele me entregou a receita, que eu vi que eram os mesmos remédios que eu tinha em casa e que não estava fazendo efeito, eu só peguei a receita, saí do consultório, fui até o bebedouro, peguei um copo, enchi de água, peguei a receita, joguei lá dentro, misturei e voltei com o copo de água. Aí ele falou assim, mas você largou o bebê aqui, eu não entendi. Falei, não, eu vou dar ele essa receita para ver, talvez ele sara, né? O seu carimbo deve que vai fazer algum efeito. Porque os remédios que o senhor receitou para ele é o que ele vem tomando já tem muito tempo. E não faz efeito. Meu filho está doente, meu filho está mal, meu filho pode perder a vida. E era um hospital público. Então, naquele momento, eu fui um pouco agressiva, assim, com o médico. Eu fui, sim, sem educação. Mas ele viu que eu queria só que solucionasse o problema do meu filho. Aí ele pegou e falou comigo, mãezinha, fica aqui um pouquinho com seu filho, que eu vou ali. Eu achei até que ele ia chamar a polícia para mim, porque eu fui bem descordial com ele. Mas aí eu fiquei, eu acho que em média de quase 1 hora. Aí ele pegou e chegou perto de mim, lá dentro do consultório. Ele falou, mãezinha, eu resolvi o seu problema. Não sei se vamos conseguir resolver mesmo o seu problema, mas nós vamos tentar. Eu consegui uma vaga para o seu filho no hospital fulano de tal, e um médico amigo meu vai estar lá esperando a senhora. Eu demorei um pouquinho, porque eu estava esperando a ambulância para que levasse a senhora e seu filho lá para esse hospital. E o médico me pôs dentro da ambulância e tal, etc. E eu fui para um hospital particular, tá? Chegando lá na recepção, o outro médico que ia atender meu filho já tinha dado todas as deixas lá pro pessoal, e o pessoal da ambulância nós já subimos, já levamos ele pro outro médico, que inclusive era um médico homossexual, tá? Lindo, maravilhoso, que Deus abençoe ele eternamente, que médico, vou falar, que flor de homem, né? Então ele pegou e foi e começou a fazer os exames do meu filho. Admitiu ele ali, começou a fazer os exames e tal. E ele fazia uma coisa, fazia outra coisa, fazia uma coisa, fazia outra coisa. E nada do meu menino melhorar. E isso durante uma semana. Quando deu uma semana que meu filho estava lá, eu não fui num dia visitá-lo. No segundo dia que eu fui, ele me questionou, porque eu era uma mãe presente, o que tinha acontecido. Aí eu falei com ele que a minha outra menina, que era quase gêmea com esse, expliquei o caso, também precisou de nebulização e eu tinha passado a noite com ela no hospital. Aí ele me perguntou o que ela tinha, eu falei com ele que eu não sabia dizer. Eu sabia que ela ficava muito com falta de ar, eu sabia que ela ficava muito fraca, eu sabia que a irmã dela tinha morrido com epsemia, que é anemia profunda no sangue, mas a minha menina eu não sabia o que ela tinha. Aí ele pegou e disse para mim o seguinte, você tem como ir na casa sua e trazer a bebê? Eu falei, olha, ela tá na creche agora. Ele falou, não, você tem como buscar? Eu falei, ó, eu só tenho dinheiro para ir embora, porque o meu dinheiro era regado. Aí ele pegou, me deu vale transporte, pra vocês verem a época que era, 25 anos atrás, 24.
eu peguei, ele me deu o transporte e falou comigo, vai lá e busca seu bebê que eu quero conhecê-lo, né? E ele achou linda a história por ela ter sido adotada e tal. E todo mundo ama, né, uma história assim. É muito comovente. Aí eu busquei ela e ele foi e já consultou ela, olhou ela e falou, não, eu também vou internar ela, tá? Aí eu falei, meu Senhor, meus 2 filhos internados. E a gente não podia ficar com a criança. E eu fui-me embora. Aí, passou 2 dias, eu consegui ligar para a vizinha da minha mãe, que naquela época a gente não tinha telefone residencial. Eu liguei para a vizinha da minha mãe para avisar que os meus meninos estavam internados. E no sábado, minha mãe e o meu irmão, um dos meus irmãos, foi visitar os meus filhos. Então, como eu amamentava, eu podia entrar antes da visita, eu podia chegar e dar mamar e tal, isso não tinha problema. Eu podia amamentar eles de 3 em 3 horas. Beleza. Aí eu entrei, e quando eu entrei, a enfermeira já me chamou na chincha. Antes de eu entrar em qualquer quarto, ela virou para mim e falou assim, olha, lava suas mãos com sabão e álcool, porque eu tenho observado que você entra num quarto e entra no outro e não faz a higienização. Aí eu falei, ô mocinha, não vou falar o nome dela. Normalmente eu entro e vejo. Se o bebê tá acordado, aí eu volto, lavo minha mão, passo álcool, porque eu sei que tem que fazer isso. Mas dentro do quarto tem essa higienização, não precisa ser no corredor. Mas se a menina não tá acordada, eu vou no quarto do menino e vou ver ele. Aí ela começou a discutir comigo, que eu não fazia isso, que eu não fazia aquilo outro. E nós tivemos uma discussão de abalar o hospital, eu e a enfermeira, sabe? Quando a visita, deu horário de visita, que minha mãe e meu irmão entrou, eu tava a ponto de pegar a enfermeira pela goela, de tão brava que eu tava. Porque afinal de contas, eram meus filhos. Quem é que tem mais cuidado, mais carinho, mais amor pelos filhos do que uma mãe? E ela querendo falar comigo que eu não podia fazer isso nem aquilo outro. E foi Deus que ajudou, que ela não me deixou chegar no quarto onde estava minha filha, sabe? Porque quando meu irmão chegou e conseguiu dar uma seguradinha na barra, aí eu entrei no quarto da minha filha, ela estava com a chupeta na boca, com esparadrapo, grudado, fora a fora. Aí eu voltei eu já estava atazanada, eu voltei mais atazanada. Falei, filha, deixa eu te falar, por que a minha filha tá com o bico daquele jeito na boca? Aí já não foi a mesma enfermeira, veio uma outra, falou assim, mãezinha, deixa eu te explicar. A sua bebê chora muito e ela chora por falta do bico, não é porque ela tem fome, é porque ela é viciada no bico. Então a forma dela ficar com o bico e não chorar foi essa forma que a gente encontrou. Mas aquilo para mim já era o fim do mundo. Aí ali eu briguei, fiquei brava e aí deu até a diretoria do hospital desceu. Vieram os diretores do hospital para ver quem era a louca que estava desesperada por causa dos filhos. E a partir daquele dia, eles arrumaram uma equipe para cuidar dos meus filhos. Uma equipe médica. 4 médicos, o diretor e mais uma coordenadora do hospital, para ver o que os meus filhos tinham, porque eles prometeram para mim que só deixariam meus filhos sair do hospital quando eles descobrissem o que meus filhos tinham. Então a minha menina foi diagnosticada assim, bem rápida, né? Ela tinha anemia profunda, não era uma epicemia, que epicemia é um câncer, então ela não chegou até isso, mas que ela precisava de tomar certos medicamentos para que os glóbulos branco e vermelho tivessem de acordo um com o outro, vamos falar assim. Mas o meu filho demorou mais tempo. Ele ficou 53 dias no hospital para eles descobrir o que ele tinha. E ele só tinha alergia do leite. Ele só podia tomar o leite materno. E ele estava tomando, no princípio dele, leite de vaca, né? Na creche, depois ele passou a tomar leite de soja, daquele Novomix, não sei se vocês conhecem. E eu dava ele de banana e a menina eu dava de uva, porque um não aceitava o sabor do outro.
Então era um dinheirinho bem grande que eu gastava com ele. Então ali foi resolvido que ele tinha alergia de lactose, ele não podia tomar nada que tivesse leite, iogurte, manteiga, tudo que vocês acharem que tem uma pontinha de leite ele não podia tomar. E fizeram para ele um leite de peito de frango. Se vocês não conhecem esse leite, vai no canal aí que eu já falei. Leite de peito de frango. E o meu filho, graças a Deus, até hoje, graças a Deus, nunca mais eu tive, assim, problema dessa forma. Eu tive uma outra vez, agora recente, uns 2 anos atrás, mas não foi com leite. Ou seja, meus filhos foram para um hospital particular. Meus filhos tiveram uma equipe médica para cuidar dos meus filhos. Meus filhos tiveram todo o trato que o outro filho do rico ia ter. Meus filhos tiveram, entendeu? E eu não precisei de fazer nada além de pedir a Deus que curasse meus filhos, de orar pelos meus filhos, de interceder pelos meus filhos. Ou seja, gente, eu não precisei de pedir pix para ninguém. Eu não precisei de vir aqui e falar, olha, me ajuda, ou em outro lugar, ou fazer igual muitas pessoas fazem, né? Passa aqui a receitinha. Ai, meu filho tá doente, me ajuda, em ponto de ônibus, em bar, essas coisas. Eu não precisei. Sabe por quê? Porque eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E ele sempre cuidou de mim. No momento que eu achei que eu não ia ter força, que já não tinha mais saída para mim, Deus enviou sempre para mim anjos. Anjos. E esses anjos curaram meus filhos. A minha filha agora tem um outro tratamento que ela faz, né? Porque ela não vai assim, ser curada totalmente, porque é uma doença hereditária. Mas ela, graças a Deus, está com uns 25 anos, namorando, noiva linda, maravilhosa, trabalhando. Meu filho também. E eu não precisei de gritar, nem de ficar na porta de uma igreja pedindo ali moedinha para levar meus filhos para um médico, para um particular. Porque eu tinha um particular com Deus. Eu tenho um particular com Deus. Então me dói muito ver, sabe, missionárias, pastores. Me dói ver muitas pessoas não acreditar que Deus pode. Sabe? Aquele pastor que chega e fala, eu sou sua cura, se você não vier aqui na minha igreja, você não vai ser curado. Aquela missionária que fala, eu tenho que fazer oração por você, porque se eu não fizer oração por você, você não vai ser curado. Mas eles não conseguem curar eles mesmos. Então tá aí a querida Dani, né? Pedindo pix para levar o marido para um hospital particular, porque o SUS não me ajuda. Gente, eu saí do SUS e fui ajudada em um hospital particular. E isso eu posso falar para vocês perante ao Deus Pai Todo-Poderoso. Que meus filhos foram muito bem cuidados, sem eu ter R$1. Mas eu vivia assim, eu vivia pela fé. Ou seja, Daniela e Cristina, isso é viver pela fé. Isso é ter o amparo de Deus. Isso é acreditar que Deus pode e tudo posso naquele que me fortalece. Ele é meu escudo, a minha salvação, a minha fé e a minha esperança. É o Senhor Jesus. E meus filhos estão aí agora para glorificar igual glorificam e exaltam o Senhor Todo-Poderoso. Estão vivos, salvos, lindo, maravilhoso. Isso é um testemunho de uma missionária. Ser mãe é missão. Sabia que ser mãe é missão? Pois é, este é o meu ministério, ser mãe. Ser mãe. E o Senhor ajudou. O Senhor, sim, Ele me provê de todas as formas que vocês imaginar. O Senhor provê na minha vida. Tem um vídeo recente aí do meu filho que sofreu um acidente, sabe? E quem proveu tudo foi Deus. Então, missionária Daniele, se você é uma missionária que Deus provê tudo na sua vida e não consegue fazer com que o seu
esposo consiga ter uns médicos, sabe? De graça, igual eu tive o meu. Você critica a fé dos outros, não é? Você fala que a gente é religioso. Você fala que nós temos... Você fala um montão de bobagem que eu não vou falar aqui. Mas eu vou te falar. Viver pela fé é isso. E ser missionário é isso. É pegar uma missão. Que eu peguei o meu filho, o filho que não era meu, e pus diante do Senhor e disse pro Senhor: essa é a minha missão, salvar a vida dessas crianças, que são as minhas ovelhas, que um dia eu vou entregar na mão do Pai, tá? Gente, para vocês que viram o vídeo até agora e gostou, comenta, curta, compartilha, sinta-se à vontade aqui no meu canal, tá? E Daniela e Cristina, você tem que viver um pouquinho pela fé, nem tudo é pix, tá, minha amiga? Vê a experiência aí do que eu acabei de contar e é um fato que eu posso provar, sabe? Que maior do que eu é o que está em mim, Deus. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, tchau.